relato de hoje não fala de lendas, nem de histórias antigas. Fala de coisas que aconteceram de verdade, em lugares onde a morte faz parte da rotina. E mesmo assim, algo insiste em se manifestar. Antes de começar, me conta nos comentários. Você teria coragem de trabalhar ou ficar sozinho em um cemitério depois que escurece? Se você gosta de histórias realistas e perturbadoras, já deixa o like e se inscreve no canal, porque esses relatos exigem atenção até o fim. Agora, entre comigo em mais uma história das memórias de um assombrado. Relato 1. A faxineira da capela do cemitério. Meu nome é Sandra, tenho 36 anos e trabalhei como faxineira em um cemitério municipal por quase 2 anos. Sempre trabalhei com limpeza em escolas, postos de saúde e prédios públicos. Quando surgiu a vaga no cemitério, não vi problema algum. O horário era fixo, durante a tarde, e o serviço parecia mais tranquilo do que outros lugares onde já trabalhei. Minhas tarefas eram bem definidas. Eu cuidava da limpeza da capela, dos banheiros próximos e dos corredores cobertos que ligavam esses espaços. A capela era simples, com bancos de madeira, um pequeno altar e iluminação fraca. Era usada principalmente para velórios rápidos, daqueles que duram poucas horas antes do sepultamento. Fora desses momentos, o espaço permanecia fechado e silencioso. No começo, o trabalho era completamente normal. Eu chegava, abria a capela, fazia a limpeza básica e seguia o cronograma. O silêncio era algo que chamava a atenção, mas não chegava a incomodar. Era diferente do barulho constante de outros prédios públicos. Ali, o silêncio parecia fazer parte do lugar. Depois de algumas semanas, comecei a notar algo estranho, embora sutil. A capela nunca parecia realmente limpa. Eu lavava o chão, limpava os bancos, retirava restos de velas e organizava tudo com cuidado. No dia seguinte, ao retornar, encontrava marcas leves nos bancos, poeira em pontos que eu tinha certeza de ter limpado e pequenas manchas no chão. Nada exagerado, mas o suficiente para causar estranhamento. No início pensei que alguém estivesse usando a capela fora do horário e não avisava. Era possível. O cemitério tinha funcionários de manutenção e eu não estava presente o dia todo. Mesmo assim, comecei a prestar mais atenção aos detalhes. Passei a marcar mentalmente certos pontos, como a posição dos bancos e o estado do piso. Outro detalhe que começou a me incomodar foi o cheiro. Em alguns dias, ao abrir a capela, havia um odor leve, difícil de definir. Não era cheiro forte, nem algo claramente desagradável. Era apenas diferente, como um ambiente fechado há muito tempo, mesmo quando a capela tinha sido usada no dia anterior. Com o passar do tempo, percebi que essas situações aconteciam com mais frequência após velórios específicos. Não era algo que eu quisesse admitir de imediato, mas comecei a notar um padrão. Sempre que o velório envolvia pessoas muito jovens, principalmente crianças, a capela parecia mais pesada no dia seguinte. O ar ficava mais abafado e a limpeza parecia não surtir efeito completo. Apesar disso, continuei trabalhando normalmente. Não havia nada concreto que justificasse preocupação. Eu evitava criar interpretações exageradas. Aquele era um ambiente de despedidas, e era natural que carregasse um clima mais denso. Ainda assim, a sensação de que algo permanecia ali depois que todos iam embora começou a me acompanhar diariamente. Com o passar dos meses, a sensação de que a capela nunca estava completamente limpa deixou de ser apenas uma impressão. Comecei a encontrar sinais mais claros de que algo acontecia ali fora do horário em que eu estava presente. Marcas de mãos surgiam nos bancos de madeira, sempre suaves, como se alguém tivesse apoiado os dedos com cuidado. Eu limpava novamente, e no dia seguinte as marcas voltavam a aparecer. O chão também começou a apresentar pequenas alterações. Após a lavagem, algumas áreas amanheciam com manchas discretas, como marcas de passos secos sobre o piso ainda úmido. Não eram pegadas definidas, apenas rastros irregulares. O detalhe mais estranho era que essas marcas não levavam a lugar nenhum. Surgiam perto do altar ou entre os bancos e desapareciam antes de alcançar a porta. Passei a conferir as trancas da capela com mais atenção. Sempre encontrava tudo fechado corretamente.
Nenhuma fechadura violada, nenhuma janela aberta. A administração afirmava que ninguém utilizava o espaço fora do horário oficial. Mesmo assim, os sinais continuavam surgindo. Em algumas tardes, enquanto realizava a limpeza sozinha, comecei a ouvir sons muito leves. Não eram barulhos altos nem passos claros. Era mais como um arrastar discreto, um deslocamento lento que parecia vir de diferentes pontos da capela. Quando eu parava para ouvir, o som cessava. Quando voltava a trabalhar, a impressão retornava. Esses episódios nunca aconteceram quando havia outras pessoas por perto. Bastava eu ficar sozinha por mais tempo para aquela sensação de presença voltar. Não cheguei a ver nada. Nunca houve uma visão clara ou algo que pudesse ser descrito como uma aparição. O medo vinha justamente da ausência de algo concreto. Outro detalhe que começou a me afetar foi a iluminação. Algumas lâmpadas piscavam sem motivo aparente, mesmo após a manutenção. A luz ficava mais fraca em certos momentos, especialmente próximo ao altar. Isso criava sombras estranhas nos bancos e nas paredes, aumentando o desconforto durante a limpeza. Percebi também que o ambiente da capela mudava conforme o tipo de velório realizado. Após despedidas mais longas com muitas pessoas, o espaço parecia normal. Mas depois de velórios silenciosos, com poucos presentes, principalmente envolvendo crianças ou jovens, o lugar ficava mais pesado. O ar parecia não circular direito, mesmo com as portas abertas. Comecei a sair da capela sempre mais cansada do que o normal. Não era cansaço físico, mas mental. A sensação de estar sendo observada, mesmo sem provas, me deixava em constante estado de alerta. Ainda assim, eu continuava trabalhando. Precisava do emprego e não queria criar problemas por algo que não conseguia explicar de forma objetiva. Aos poucos, passei a evitar permanecer na capela além do tempo estritamente necessário. Organizava o serviço para entrar, limpar e sair o mais rápido possível. Mesmo assim, a sensação de que algo permanecia ali depois que eu fechava a porta nunca deixava de me acompanhar. O episódio que mudou completamente minha relação com a capela aconteceu em uma tarde comum, sem velório marcado. Eu havia terminado a limpeza dos corredores e entrei na capela apenas para uma verificação final. Tudo parecia normal à primeira vista. Os bancos estavam alinhados, o chão seco, o altar limpo. Ainda assim, aquela sensação conhecida de desconforto surgiu quase imediatamente. Enquanto eu passava o pano em um dos bancos, percebi que a temperatura do ambiente parecia mais baixa do que o restante do cemitério. Não era algo brusco, mas uma diferença constante, como se o ar ali dentro estivesse sempre alguns graus abaixo. A porta estava aberta, e mesmo assim o ambiente permanecia fechado, abafado de um jeito estranho. Pouco depois, ouvi novamente aquele som leve, semelhante a um deslocamento lento pelo chão. Dessa vez, a impressão era de que vinha do fundo da capela, entre os últimos bancos. O som não aumentava nem diminuía. Apenas se mantinha presente, acompanhando meus movimentos. Tentei manter a calma e continuar o serviço, mas meu corpo já reagia com tensão. Ao me aproximar do altar, notei algo diferente no chão. Havia marcas discretas, quase imperceptíveis, como se alguém tivesse passado descalço sobre o piso, levemente empoeirado. As marcas não eram nítidas, mas sugeriam passos pequenos, próximos uns dos outros. Elas começavam perto do altar e seguiam em direção aos bancos, desaparecendo no meio do caminho. A visão daquelas marcas me trouxe um aperto imediato no peito. Não havia explicação simples. A capela estava trancada desde o dia anterior e ninguém havia passado por ali. Limpei aquelas marcas com cuidado, mas a sensação de estar invadindo algo que não deveria mexer se tornou intensa. Logo depois, percebi que a porta da capela estava fechada. Tinha certeza de que a havia deixado aberta. Fui até lá para conferir e encontrei a tranca interna no lugar. Por alguns segundos permaneci parada, tentando entender como aquilo era possível. Não havia ouvido nenhum barulho de porta sendo fechada. Nesse momento, o silêncio se tornou quase absoluto. Não havia sons do lado de fora, nem vento, nem passos. Apenas aquela sensação pesada no ar.
Meu corpo reagia com um misto de medo e urgência. Consegui destrancar a porta e sair da capela, sentindo um alívio imediato ao pisar do lado de fora. Depois desse episódio, não consegui mais entrar naquele espaço sozinha. Não houve gritos, nem aparições, nem nada que pudesse ser descrito como algo claramente sobrenatural. Ainda assim, a experiência foi suficiente para quebrar qualquer sensação de normalidade que eu ainda tinha. Passei o resto do dia em estado de alerta, evitando qualquer aproximação da capela. A simples ideia de voltar ali sozinha já causava desconforto físico. Eu sabia, naquele momento, que algo precisava mudar. Depois daquele dia, minha rotina no cemitério mudou completamente. Continuei trabalhando no mesmo local, mas estabeleci limites claros. Passei a realizar a limpeza da capela apenas quando havia outros funcionários por perto. Nunca mais entrei ali sozinha. A administração aceitou essa condição sem questionar, como se já esperasse esse tipo de pedido. Com o tempo, percebi que eu não era a única a sentir aquele desconforto. Outros funcionários evitavam permanecer na capela fora do horário de velórios. Ninguém comentava abertamente, mas o comportamento era evidente. A capela permanecia fechada na maior parte do tempo, sendo aberta apenas quando estritamente necessário. Os sinais continuaram surgindo, mesmo com minha presença reduzida no local. Bancos fora de posição, velas derretidas que não haviam sido acesas, marcas leves no chão. Eu tomava conhecimento dessas situações por comentários indiretos, ou ao perceber os detalhes rapidamente, sempre que precisava entrar acompanhada. Com o passar dos meses, aprendi a não questionar. O cemitério seguia funcionando, os velórios aconteciam e a capela cumpria seu papel. Ainda assim, havia algo ali que não se dissipava com o tempo. Era como se o espaço guardasse uma carga emocional que não se dissolvia após as despedidas. Algum tempo depois, surgiu a oportunidade de trabalhar em outro local. Não hesitei. Pedi minha transferência sem mencionar oficialmente os motivos. Preferi não tentar explicar algo que eu mesma tinha dificuldade de colocar em palavras. Saí do cemitério sentindo alívio, mas também uma sensação estranha de respeito por aquele espaço. Hoje, quando penso naquela capela, não imagino cenas assustadoras ou figuras visíveis. O que me vem à mente é a sensação de presença silenciosa, discreta, mas constante. Um lugar que absorveu tantas despedidas que passou a reter algo além do que era possível limpar. Com essa experiência, sei que nem todo medo se manifesta de forma explícita. Às vezes, ele se apresenta como uma repetição silenciosa, um desconforto persistente que não encontra explicação lógica. E quando isso acontece, o melhor a fazer é reconhecer os próprios limites e se afastar. Relato 2. O livro de exumações. Meu nome é Sebastião Ribeiro. Tenho 61 anos e vivi praticamente toda a minha vida na mesma cidade do interior do Paraná. Trabalhei durante 34 anos como funcionário do cemitério municipal. Não entrei por vocação, nem por curiosidade mórbida. Entrei porque era um emprego estável, perto de casa, com horário fixo e carteira assinada. Com o tempo, o cemitério deixou de ser apenas meu local de trabalho e passou a fazer parte da minha rotina como qualquer outro espaço público. Sempre deixo claro, nunca fui uma pessoa supersticiosa. Passei a vida inteira lidando com morte de forma prática. Enterros, exumações, reformas de túmulos, limpeza, organização de quadras. Quando se trabalha tanto tempo nesse ambiente, o medo vai embora. O que fica é o respeito. O cemitério onde trabalhei era antigo, inaugurado ainda na primeira metade do século passado. Cresceu de forma desorganizada conforme a cidade aumentava. Algumas quadras eram bem definidas, com ruas largas e numeração clara. Outras surgiram às pressas, ocupando espaços que antes eram apenas terrenos vazios. Meu setor, nos últimos anos de trabalho, era o arquivo e o controle de exumações. Eu cuidava de um livro específico, pesado, de capa dura, onde eram anotadas todas as exumações realizadas no cemitério. Nome do falecido, data do sepultamento, data da exumação, destino dos restos mortais e assinatura do responsável. Era um trabalho delicado,
mas comum. Em cemitérios antigos, exumações fazem parte da rotina. Espaço é limitado e as famílias precisam reutilizar jazigos. O problema nunca foi o processo em si. O problema começou com um erro. Certa manhã, ao conferir o livro de exumações antes de uma retirada programada, percebi que um nome estava registrado 2 vezes. Mesma grafia, mesmas datas, mesmo número de quadra e túmulo. A única diferença era a data da exumação. Uma constava como realizada 5 anos antes. A outra estava marcada para acontecer naquela semana. No primeiro momento, achei que fosse erro de preenchimento antigo, algo comum em registros manuais. Decidi conferir no arquivo geral. O túmulo existia. O nome na lápide correspondia ao do livro. A data do sepultamento também. Mas, ao consultar a família responsável, descobri algo estranho. Nunca havia sido feita exumação naquele jazigo. A família tinha todos os recibos e autorizações. O corpo nunca havia sido removido. Voltei ao livro e analisei com mais atenção. A assinatura referente à exumação realizada 5 anos antes não era de nenhum funcionário que eu reconhecesse. E eu conhecia todas as assinaturas dos últimos 20 anos. Apresentei o caso ao administrador do cemitério. Ele me orientou a tratar aquilo como erro antigo e seguir apenas com a exumação atual, conforme solicitado pela família. Ainda assim, algo me incomodava. Decidi verificar outros registros. Foi aí que percebi o padrão. Ao folhear o livro de exumações com mais cuidado, encontrei outros nomes duplicados. Sempre o mesmo esquema. Uma exumação registrada no passado, com assinatura desconhecida e outra programada ou solicitada recentemente. Não eram muitos casos, mas suficientes para levantar suspeita. Todos os túmulos estavam localizados na parte mais antiga do cemitério, em quadras pouco visitadas. Passei semanas revisando registros antigos. Descobri que essas exumações registradas no passado nunca haviam sido comunicadas às famílias. Não havia documentos complementares, autorizações ou recibos. Era como se alguém tivesse registrado exumações que nunca aconteceram. Ou pior, que tivessem acontecido sem conhecimento oficial. Levei novamente a situação à administração. A resposta foi seca. Disseram que não havia pessoal suficiente para revisar registros antigos e que eu deveria focar apenas nos procedimentos atuais. Fui orientado de forma indireta a não mexer naquele assunto. Aquilo me incomodou profundamente. Comecei a trabalhar com mais atenção nos dias de exumação. Passei a acompanhar pessoalmente alguns procedimentos, mesmo quando não era minha obrigação direta. Em uma dessas exumações, algo chamou minha atenção. Ao abrir um túmulo antigo, cujo registro indicava uma exumação realizada anos antes, encontramos restos mortais compatíveis com o tempo de sepultamento original. Nada indicava que aquele corpo tivesse sido removido anteriormente. O coveiro que me acompanhava também estranhou, mas preferiu não comentar. Apenas fez o trabalho em silêncio. Depois disso, passei a notar pequenas coisas. Ferramentas fora do lugar pela manhã. Marcas recentes de terra mexida em quadras onde não havia serviço programado. Sacos de cal vazios em locais onde não deveria haver uso recente. Nada disso era gritante. Tudo poderia ser explicado por descuido, erro humano ou rotina pesada. Ainda assim, o conjunto das coisas começou a formar um quadro perturbador. Resolvi investigar os registros mais antigos do livro. Foi então que encontrei páginas arrancadas. Não muitas, apenas algumas, sempre correspondentes a determinados períodos. Coincidiam com épocas em que o cemitério havia passado por falta de funcionários, greves ou mudanças administrativas. Em um armário antigo, usado raramente, encontrei um segundo livro. Não era oficial, não tinha carimbo nem numeração, mas continha anotações detalhadas. Era um livro de controle interno, mantido por alguém que claramente não queria deixar tudo registrado no arquivo principal. Ali estava a explicação. Durante anos, exumações haviam sido realizadas sem autorização formal. Corpos eram removidos de túmulos antigos para liberar espaço rapidamente, principalmente em períodos de aumento de óbitos na cidade. As famílias não eram avisadas.
Os restos mortais eram transferidos para ossários coletivos sem identificação adequada. Essas exumações eram registradas apenas nesse livro paralelo. No livro oficial, registrava-se a exumação, mas com datas falsas ou assinaturas genéricas, para justificar futuras movimentações. Era um esquema antigo, criado para lidar com superlotação, mas mantido por comodidade e silêncio. O mais perturbador não era a prática em si, mas o descaso completo com a memória das pessoas enterradas ali. Decidi denunciar. Reuni cópias dos registros, tirei fotos, anotei datas e nomes. Levei tudo ao Ministério Público. A investigação demorou meses. Enquanto isso, o ambiente no trabalho mudou. Passei a ser evitado por colegas. Alguns pararam de falar comigo. Outros me aconselharam, em tom baixo, a esquecer aquilo. Disseram que eu estava mexendo com coisa antiga demais. Durante esse período comecei a ter problemas para dormir. Não por medo de fantasmas ou aparições, mas por consciência pesada. Passei a sonhar repetidamente com o cemitério à noite. Sempre o mesmo cenário. Quadras antigas, túmulos abertos, ossos empilhados sem identificação. Não havia vozes, nem figuras, apenas a sensação de que algo estava profundamente errado. A investigação confirmou tudo. Houve afastamentos, processos administrativos e mudanças na gestão do cemitério. O esquema foi oficialmente encerrado. Meses depois, foi iniciado um projeto de reorganização do ossário coletivo. Restos mortais foram catalogados da melhor forma possível. Um memorial foi criado para reconhecer as falhas do passado. Pouco tempo depois disso, me aposentei. Não saí traumatizado nem com medo. Saí cansado. Hoje, quando alguém fala que cemitérios são lugares assombrados, eu entendo o motivo. Mas não acredito em fantasmas no sentido comum. O que assombra um cemitério não são espíritos. São decisões tomadas no silêncio, registros apagados, nomes esquecidos e a facilidade com que a dignidade humana pode ser enterrada 2 vezes. O livro de exumações ainda existe. Está guardado no arquivo, agora sob nova administração. Eu sei porque fui convidado a ajudar na transição. Antes de devolver o livro, escrevi uma última anotação, não oficial, na contracapa interna. Uma frase simples. Todo nome merece permanecer onde foi colocado. Depois disso, não mais voltei ao cemitério. E posso dizer com absoluta certeza que foi o relato mais pesado que vivi naquele lugar. Depois de tudo o que foi contado, fica claro que nem todo mistério precisa de explicação sobrenatural para ser assustador. Alguns lugares carregam consequências que o tempo não consegue apagar. Quero saber sua opinião. Você acha que certos terrenos guardam memórias do que foi feito ali? Ou tudo isso pode ser explicado de forma racional? Deixa seu comentário, ele é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe sua experiência e, se gosta de relatos perturbadores, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.